Bom, obrigado, Glauco. Prazer estar aqui na USP, debatendo com você e Bernarapi, meus queridos amigos. Eu acho que o incêndio de ontem ele é simbólico do que nós escolhemos como país. Vamos combinar que ali não tem tragédia surpreendente, né? O país está quebrado há muitos anos, né? Há uma inacreditável insensibilidade das grandes corporações, a começar pelos servidores públicos. E, para minha decepção, e acho que da maior parte da sociedade, por parte, sobretudo, do Judiciário e do Ministério Público, que deveriam estar atentos ao bem comum, pois não estão, né? O país quebrou. E quebrou por escolha nossa. Eu acho que o incêndio de ontem é um momento de luto para o país. Eu acho que simboliza o nosso fracasso como nação. Não conseguimos enfrentar com maturidade os nossos desafios. E nada mais simbólico do que estar aqui hoje na USP, que também quebrou pelas suas escolhas equivocadas, né? A USP não precisava estar quebrada. Não precisava. As universidades públicas podiam estar muito bem. A USP se beneficia de uma legislação inovadora que confere quase 10% do ICMS para as universidades estaduais. Como é que a USP foi quebrar? Pior, a USP quebrou não só pela sua incompetência e corporativismo, mas como simboliza a quebra do Brasil. Nós estamos no estado mais rico do país. Há tempo se sabia que a política de aposentadoria salarial da USP era inconsistente, insustentável, e, no entanto, nada foi feito. O meu estado, o Rio de Janeiro, está quebrado há mais de uma década. Todos nós sabíamos disso. Qualquer um que faz conta sabia disso. E aí apelou-se para truques como aporte do governo federal, venda de royalties de petróleo, usar depósitos judiciais para pagar despesas do judiciário, renegociação de dívidas dos estados. A maior decepção foi ver o governador de São Paulo defender políticas como essa. Nós não quebramos à toa. O Brasil não está ficando para trás à toa. A minha geração não vai deixar para a nova geração um país pior por falta de alerta. Foi a nossa escolha que levou o país a isso. Para agravar o quadro, o setor privado brasileiro não é melhor que o setor público. Pelo menos por meio das suas lideranças organizadas, instituições como Fiesp, CNI, CNA e por aí vai, né? Defenderam a intervenção no setor elétrico, né? Defenderam o crédito subsidiado do BNDES, né? Defenderam as medidas de proteção, regras de conteúdo nacional, e agora os estaleiros, apoiados com recursos públicos, deram errado pela terceira vez. Não deveria surpreender, né? Essa combinação de oportunismo político com mau uso, e quando eu digo mau uso, não é o uso que frequenta as páginas policiais. Eu acho que é o uso que deveria já ter sido descartado há muito tempo pelas páginas de economia, né? De recursos públicos para financiar empresas e setores ineficientes, é uma parte do que Bernard mencionou da nossa crise fiscal. Mas é apenas parte, né? Para além do desastre da política pública dos últimos anos, né, existe uma incompetência inacreditável em resgatar velhas políticas industriais, protecionistas, que tantas vezes fracassaram. Como é que BNDES, FINEP, os órgãos de incentivo regionais e setoriais apoiaram essas políticas incompetentes que drenaram os recursos públicos para apoiar empresas que não param de pé? Quer dizer, há 10 anos nós temos pesquisas que abrem os microdados por empresas, nos diversos setores.
A gente pode comparar o que explica a diferença entre países ricos e pobres. Quando se abre, quando são abertos os dados por microsetores, a gente sabe que a produtividade média nos diversos setores, num país pobre como o Brasil, é muito pior do que a dos países ricos. Os países ricos são 5 vezes mais ricos que o Brasil. Má notícia, o Brasil é um país pobre. Para quem não sabe, bem pobre. São mais pobres que o Chile, e se bobear, já vão ser mais pobres que a Colômbia, e a continuar o desastre dos últimos anos, seremos mais pobres que o Peru em poucos anos. O Brasil é um país pobre. Nossa produtividade média é menor do que os demais países. Isso quer dizer o seguinte, que a mesma fábrica do Brasil, em comparação com os países ricos, produz 1/4. Eles produzem 100, nós produzimos 25, em alguns casos 20. Agora, a diferença de produtividade não é generalizada. Tem boas empresas no Brasil. Tem empresas no Brasil muito eficientes, que produzem quase tão bem quanto as dos países ricos. Por que a produtividade média, então, é baixa? Não é porque não tem boas empresas, mas é porque nós protegemos demasiadamente empresas ineficientes. A cauda da distribuição no Brasil é muito maior e mais pesada que nos demais países. Nós temos uma proporção anormalmente grande de empresas ineficientes nos diversos setores. Por quê? Você não acha que faz uma política criativa, original, que você não encontra em outro país do mundo como simples, e acha que vai dar certo, né? Achamos a saída fantástica, inventamos o simples. Pois é, ficamos mais pobres. Temos o lucro presumido. Pois é, deu errado. Fizemos a Zona Franca de Manaus. Vai explicar para alguém que nós montamos as peças de São Paulo, despachamos de caminhão, agora com tabela com frete, até o Porto de Santos, sobe de navio até Belém, pega outro navio, porque agora é Rio, vai até Manaus, chegam as peças em Manaus, lá monta-se uma motocicleta, que aí desce de navio até Belém, vem até o Porto de Santos de volta e sobe a Serra do Mar para ser vendida em São Paulo. Deve ser a moto mais viajada da história, com 0 quilômetros. Alguém acha que isso pode dar certo? Vamos lá, alguém em sã consciência acha que uma ideia disparatada, equivocada, rudimentar, para usar o termo da antiga presidente, ela merece ser citada pela sua incompetência inacreditável, além de arrogância e virulência na última campanha? Alguém acha que uma ideia como essa poderia dar certo? Pior, os militares levaram 2 milhões de pessoas para o meio da selva amazônica. O que fazer agora? Deu errado. E os imensos planos de desenvolvimento regional com base na montagem de indústrias. O governo estadual gasta recursos, monta-se uma fábrica que não para de pé, um dia os recursos públicos acabam, a fábrica continua não parando de pé, tem 1.000 empregos para cá, 1.000 empregos para lá. Educar o resto da população? Esquece. Não esquece. A nossa bandeira é ter levado a fábrica. Mas ela não para de pé. Pois é. Um dia o dinheiro público acaba. A educação não foi educada. O desenvolvimento não chegou. Nós temos aí 60 anos, quase, né? De políticas de desenvolvimento regional, inacreditavelmente, todas fracassadas. Nós não somos um país pobre à toa. Nós fizemos um imenso esforço para ser pobre. O pior é a superficialidade do debate. Um debate que adora descobrir inimigos, fazer denúncias virulentas, denunciar este governo, porque a reforma da Previdência é deste governo, e com isso, vamos combinar, os nossos intelectuais estão a dever para o país. Como é que, apesar da urgência da reforma da Previdência, da quebra dos estados, da falência dos serviços públicos, muitos intelectuais falaram, não, a reforma lá que foi proposta em dezembro, estava ok, estava boa, vai, todo mundo concorda. Não dá para discordar, né?
É a reforma que o mundo inteiro já fez há 20 anos, não tem muito. Mas eu não podia apoiar porque era a reforma deste governo. O governo é legítimo. Vamos combinar? O país não é legítimo. O país precisava da reforma. Como é que intelectuais não apoiaram essa reforma, apesar de saberem que era o mínimo necessário? Ah, não, veja bem, porque era esse governo. Depois reclamam da política. Né? Pois é, na minha categoria atual, tem muito intelectual que está atrás da pior política. Né? A USP não quebrou à toa. O Rio de Janeiro não quebrou à toa. Nós temos aí 9, 10, 11 estados que vão estar quebrados no próximo ano. Não está faltando dinheiro apenas para a manutenção do museu no Rio de Janeiro. Está faltando dinheiro para estradas, para a saúde, para a educação. A ciência e tecnologia está sem dinheiro para pagar a bolsa de estudos. E a culpa disso tudo são dos grupos organizados que vêm bloqueando a discussão e as reformas essenciais para restabelecer a capacidade do setor público em oferecer serviços fundamentais para a sociedade. Não vamos estranhar se amanhã tiver um novo viaduto que caiu, um novo incêndio, um novo desastre. Essa tem sido a escolha nossa há mais de 10 anos. Não tem novidade aqui no problema. O pior é que, no debate eleitoral, as promessas não encantam. Né? Tem gente falando em capitalização para a Previdência. Eu acho fantástica a proposta. Né? Não sei muito bem como é que para de pé. Né? Tem aí discussão sobre como resolver as dívidas das famílias, né, que estão no Serasa. Eu acho muito bacana a preocupação com os mais pobres. Também não sei como é que para de pé, né, essa proposta. Tem gente que fala que vai. O número varia, né? Já foi 54%, já chegou a quase 60% do orçamento público é destinado ao pagamento para os bancos, do principal e de juros. Pois é, o número está errado. Né? E não é para os bancos. Né? Isso é refinanciamento de dívida. O governo deve 100 e ele pega 100 emprestado para pagar os 100 que devia. E paga aí 3%, 4% de juros. A propósito, esse pagamento não é para os bancos. A maior parte desse pagamento é para a Previdência, setor privado. É para os fundos de Previdência, para o fundo de pensão. Eles são os maiores detentores da dívida pública. O candidato a presidente vai explicar para a sociedade que, ao falar que vai renegociar o pagamento de dívida, que vai rever esse gasto exorbitante, ele vai estar renegociando o pagamento da Previdência de servidores privados ou das empresas públicas. Talvez a Previ deva ser o maior detentor individual dos títulos da dívida pública. Serão eles que não vão parar de receber a sua aposentadoria se for revisto o gasto? Isso está sendo explicado? A minha geração vivenciou o Plano Collor. Nós sabemos quem são os beneficiários dos títulos da dívida pública. O surpreendente é que os disparates não param por aí. Né? A discussão sobre spread bancário, a escolha de vilões, né? A falta de dificuldade de enfrentar que a responsabilidade pela crise é nossa exclusiva. Ou a sociedade vai concordar em fazer um acordo em que todos nós teremos que oferecer a nossa cota de sacrifício para reduzir os benefícios que todos nós recebemos. Eu sou beneficiário do regime tributário mais simples. Né? E eu vou defender que esse regime seja extinto, para que todos nós paguemos mais impostos. Ou todos nós vamos colaborar com a nossa cota de sacrifício. Os alunos da USP, que frequentaram Bandeirantes, Santa Cruz, os colégios mais caros de São Paulo, vão topar pagar uma mensalidade equivalente, uma mensalidade no ensino superior equivalente ao que pagaram no ensino médio? Ou pelo menos contribuir para um fundo para dar bolsa para os alunos carentes das escolas públicas que não conseguem ter acesso à USP? Vamos enfrentar os problemas de verdade e saber que os responsáveis pelos desastres somos nós apenas? Ou vamos continuar nessa marcha da insensatez em que a culpa é do outro e tem uma solução fácil para problemas tão difíceis?
Ô Marcos, você não quer sugerir algumas coisas mais assim? Tá bom. Vamos lá. Eu acho que tem... se a gente quer crescer de verdade, temos que enfrentar dilemas difíceis. Bernard já falou aí dos temas fiscais e eu concordo. Acho que reforma da Previdência é urgente, rever os benefícios e exonerações tributárias. Né? Quem, em sã consciência, iria propor uma exoneração seletiva para produtos específicos? Eu nunca vi disparate maior em proposta econômica do que a exoneração da folha realizada pelo governo anterior. Não, mais ou menos. Teve o caso da Petrobras, teve a intervenção no setor elétrico, né? Teve o programa de sustentação do investimento. É verdade, tem disparate em demasia realizado no governo anterior. Vamos lá. Então, rever essas exonerações, abertura progressiva da economia. Ela não pode ser violenta, ela não pode ser rápida, mal ou bem, por mais equivocado que tenham sido as proteções criadas, as regras de conteúdo nacional que foram criadas, investimentos foram realizados, trabalhadores foram deslocados para esses setores. A transição deve ser suave, mas ela deve ser inexorável, a não ser que queiramos, daqui a pouco, ficar para trás do Paraguai. Né? A reforma do Estado. Os servidores públicos devem ser avaliados. O objetivo da política de educação não pode ser proteger as corporações de professores. Deve ser o aprendizado dos alunos. Se os alunos não estão aprendendo, temos que rever a gestão da educação. Como é que nós gastamos tanto com a educação, 6% do PIB, mais do que Chile, mais do que Turquia, e os nossos resultados são tão pífios? Como é que podemos gastar tanto e 10% dos alunos do ensino médio abandonarem por desesperança? Vamos combinar que algo deu errado. Por fim, eu acho que, como princípio geral, uma agenda republicana. Né? As regras deveriam ser iguais para os iguais. O mesmo regime tributário deveria valer para todos os trabalhadores, privados e públicos. Pessoas que têm a mesma renda deveriam pagar o mesmo imposto. Empreendedores que recebem a mesma remuneração deveriam estar submetidos aos mesmos regimes tributários e de competição com o exterior. Um regime republicano, tratar os iguais como iguais, e uma política pública voltada a cuidar de temas universais, como saúde e educação, e cuidado com os grupos mais vulneráveis. Glauco, ninguém escolhe, como eu, nessa altura da vida, virar diretor de escola e acha que o país não tem jeito. Você vira diretor de escola, você vai formar jovens, você vai para o debate público para tentar ajudar a resolver os problemas. Eu não falo dos problemas, não aponto as dificuldades já há vários anos, apenas por um prazer sádico. Né? É para tentar ajudar a enfrentá-los. Eu confesso que eu me surpreendi com a resistência ao debate. Confesso. Você via aqueles subsídios todos sendo concedidos, as políticas de proteção, né? E as pessoas achando que ia dar certo, agora vai, via aquela intervenção no setor elétrico, falava assim, caramba, de novo, mas vão arrebentar o setor de energia com essa intervenção. E a presidente defendendo que agora a energia vai ser barata por muitos anos. Impressionante. Né? Impressionante. Ou os governos estaduais defendendo a renegociação da sua dívida. Juros simples, né? É impressionante. Né? Enfim, acho que a gente está procurando aqui, né, colaborar com o debate para enfrentar os problemas. Agora, o que mais preocupa nesse debate é achar que sempre a culpa é do outro e não reconhecer a nossa parcela de culpa nesse processo. Vocês que estão na USP são parte do problema.
porque não quiseram enfrentar o debate sobre meritocracia na universidade, sobre reconhecimento da boa pesquisa, sobre as práticas corporativas que levam a um corpo funcional inchado. Há alunos da elite que ensinam de graça, enquanto os alunos pobres pagam na universidade privada. Vocês são parte do problema. Como os setores protegidos da economia brasileira são parte do problema. Como quem vai defender conteúdo nacional, crédito subsidiado do BNDES, subsídios para botar uma fábrica ineficiente e insustentável num estado do Nordeste, são parte do problema. Ou nós vamos reconhecer que nós somos parte do problema e todos nós vamos aceitar da nossa cota de sacrifício para que o país saia da encrenca que entrou, ou não vai ter jeito. Né? Quando o judiciário se autoconcede um reajuste, como se concedeu esse ano, em meio a muitos auxílios, moradia, e acha que tudo razoável, vamos ser claros, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Goiás, Rio Grande do Norte, Brasília e vários outros estados não vão ter saída a menos que nós repensemos o que significa direitos adquiridos. Não tem saída. Né? Com as regras atuais de direitos adquiridos, vai faltar segurança no Rio de Janeiro, saúde em Minas Gerais, recursos para pagar aposentados no Rio Grande do Sul. Né? Nós inventamos uma tese absolutamente estapafúrdia, que alguém fez um concurso 20 anos atrás, e agora tem direito ao salário assim, assado, que está no teto do funcionalismo, recebe vários benefícios, não pode ser demitido, e isso é sustentável. Tem uma boa e uma má notícia. E ambas têm a mesma frase. O dinheiro acabou. Ou nós vamos enfrentar os problemas, ou os problemas nos irão devorar.